Olá! O tema desse vídeo são as vacinas de vetores virais. Para sobreviver e se replicar, os vírus invadem as células de seus hospedeiros e utilizam da maquinaria de produção de proteínas da célula para que o seu código genético gere novos vírus. Essas partículas virais produzidas contêm os antígenos, as moléculas que irão ativar e desencadear a resposta imunológica do hospedeiro. Deste mesmo princípio, surge uma tecnologia de produção de vacinas conhecida como vacinas de vetores virais. As vacinas baseadas em vetores virais utilizam um vírus modificado, como vetor, para entregar o material genético de outro vírus, que é o alvo da vacina. Dessa forma, a vacina não possui os antígenos em si, mas o código genético para sua produção. As células hospedeiras recebem apenas o código para produzir antígenos. Nesse caso, o vetor viral atua como um sistema de entrega, sendo um meio de invadir a célula e inserir o código para os antígenos de um vírus diferente. O vírus em si é inofensivo, e ao fazer as células produzirem apenas antígenos, o corpo pode montar uma resposta imunológica com segurança sem desenvolver a doença. Um desafio dos vetores virais é que as pessoas podem ter sido previamente expostas ao vírus vetor e apresentar uma resposta imunológica contra ele, reduzindo a eficácia da vacina. Essa imunidade anti-vetor também torna a distribuição de uma segunda dose da vacina um desafio, assumindo que isso seja necessário, a menos que esta segunda dose seja distribuída usando um vetor de vírus diferente. Vários vírus foram desenvolvidos como vetores, incluindo o adenovírus, causador do resfriado comum, vírus do sarampo e vírus vaccinia. Desses vetores são removidos todos os genes causadores de doenças, e também genes que podem permitir sua replicação, o que os torna inofensivos. E as instruções genéticas para fazer o antígeno do patógeno-alvo são introduzidas no genoma do vetor viral. Uma vez no organismo, esses vírus vacinais infectam nossas células e liberam seu material genético, incluindo o gene do antígeno-alvo. A maquinaria das células humanas fabrica o antígeno como se fosse uma de suas próprias proteínas, e ele é apresentado na superfície da célula ou liberado no organismo. Quando as células imunológicas detectam o antígeno estranho produzido, é desencadeada a resposta imunológica contra ele, que inclui células B, produtoras de anticorpos, e também células T, que identificam e destroem células infectadas. As células T fazem isso examinando o repertório de proteínas expressas na superfície das células. Eles foram treinados para reconhecer as próprias proteínas do corpo como próprias. Então, se eles perceberem uma proteína estranha, como o antígeno do patógeno, eles irão montar uma resposta imunológica contra a célula que a carrega. Uma vantagem das vacinas de vetores virais é justamente essa ativação de uma resposta imune completa e eficaz. As vacinas baseadas em vetores virais podem ser caracterizadas entre vacinas de vetor não replicantes, onde o gene que permite a replicação do vírus é retirado, logo o vírus não é capaz de produzir novas partículas virais, eles apenas produzem o antígeno da vacina. E vacinas de vetores virais replicantes, que são capazes de produzir novas partículas virais nas células que infectam, que então infectam novas células que também produzirão o antígeno da vacina. São poucas as vacinas de vetores virais aprovadas para uso em humanos. Em 2019, foi aprovada a vacina contra o ebola, a primeira usando vetores virais. No último ano, surgiram mais duas grandes candidatas à vacina para a Covid-19 utilizando vetores virais. A vacina produzida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca e a produzida pela Janssen, polo farmacêutico da gigante Johnson & Johnson, já aprovadas em alguns países. Para contornar o principal desafio dos vetores virais, que é a imunidade pré-existente ao vetor, essas vacinas possuem diferentes estratégias. A vacina de Oxford utiliza um adenovírus de chimpanzé. Dessa forma, nenhum humano tem imunidade contra esse vetor. E a Janssen analisou a população e fez estudos para identificar imunidade contra a cepa do adenovírus utilizada,
antes de iniciar a fabricação da vacina. Existem diferentes vírus utilizados para a criação de vetores virais, como citamos. Porém, alguns desses vírus entregam o genoma para a célula do hospedeiro e esse genoma é incorporado pela célula, como os retrovírus. Isso carrega uma potencial mutagênese e, por isso, não são amplamente utilizados para vacinas, e sim para terapia gênica. Dessa forma, funcionam como sistemas de liberação biológicos e entregam genes especificamente às células-alvos que irão incorporar o DNA terapêutico em seu genoma. Resumidamente, para a terapia gênica, os vetores virais são produzidos em linhagens celulares denominadas células empacotadoras, responsáveis pela expressão gênica das sequências necessárias para a montagem da partícula viral. São excluídos os genes de patogenicidade e de imunogenicidade e substituídos pelo gene terapêutico, conhecido como transgene. Obrigada por assistir.